Olá, sétimo ano, estamos de volta. Hoje, para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto estudado será pontuação. Qual a função dessa pontuação? Quando utilizá-los? Vamos lá? Bom, vamos ver o que são esses sinais de pontuação. Nós já sabemos que eles são sinais gráficos, ou seja, é algo que aparece, é algo escrito, que contribui para a coesão e coerência de um texto, ou seja, para você saber escrever e escrever de forma correta, para que o leitor consiga entender o que está escrito e que não cause nenhum problema para essa compreensão. Por isso que ele tem como função a ordem estílica, ou seja, de estilo. Quais são eles? Bom, hoje nós estudaremos o ponto, os dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão. Não são os únicos, são os que nós vamos estudar hoje, ok? Vamos lá. Bom, como usar e vamos ver alguns exemplos. Primeiro, o ponto, também conhecido como ponto final. Ele é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações, ou seja, esse ponto final nós vamos usar quando terminar de dizer tudo o que nós queremos dizer, indicar o final de um período, se aquele período é simples ou composto, e ainda ajudar nas abreviações de palavras, porque uma palavra abreviada ela tem que ter um ponto. Vamos a alguns exemplos. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Bom, a gente pode perceber claramente que aqui nós temos a utilização desse ponto final. E depois continua a frase. Né? Depois saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Bom, aqui nós temos o ponto final sendo usado de duas formas diferentes, certo? Nós temos, primeiro, para finalizar a ideia, ele finalizou a ideia aqui, acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Ponto. Depois eu continuei, não foi? Depois eu saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Então aqui, esse primeiro ponto final aqui, ele foi usado para indicar que nós temos mais de um período, certo? Aqui, além de terminar a ideia. Então, ele tem como duas funções. Separar esses dois períodos, aqui eu tenho um, depois eu tenho outro, e indicar que terminou a ideia que você queria dizer, qual a mensagem que você queria passar, certo? O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Então agora nós temos aqui esse outro ponto final. Note que depois dele não vai haver mais nada escrito. Então aqui o ponto final tem como função simplesmente indicar o final de ideia. Não há mais a necessidade de dizer mais nada. Acabou aqui mesmo. Já na outra frase, esse acontecimento remota aos anos 300 antes AC, segundo afirmam os nossos historiadores. Então, nós temos ponto final aqui, aqui e aqui. Então, nesse primeiro caso, AC, ele foi usado na abreviação. A abreviação AC quer dizer antes de Cristo. Já esse segundo foi para finalizar período, finalizar ideia. Próximo. Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Então, aqui novamente nós temos um ponto final aqui e outro ponto final aqui. Esse primeiro está claramente sendo usado na abreviação de senhor, que seria SR ponto. Já o segundo é para finalizar ideia, finalizar pensamentos. E na outra frase, Vossa Excelência.
Então, aqui nós temos o ponto final usando duas vezes. V ponto, exe ponto. Então, V de vossa e exe de excelência. Então, aqui o ponto final, ele foi usado nas abreviações. Ele abreviou vossa, V ponto, excelência, EX ponto, A, terminando a frase, a palavra, no caso, certo? Então, a função do ponto final é justamente essa, terminar a ideia, indicar o final de um período, que ali começa um período e depois começa outro, e utilizado também para marcar abreviações de palavras, como nós vimos aqui em 3 casos diferentes, antes de Cristo, Senhor e Vossa Excelência. Entenderam? Então, essa é a função do ponto, também chamado ponto final. Certo? Vamos adiante. 2 pontos. Sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Então, aqui nós estamos vendo que o ponto final ele pode ser utilizado para 3 coisas diferentes. Antes de algo que vai ser explicado, para introduzir uma fala ou iniciar uma enumeração. O que seria iniciar essa enumeração? Ela colocar coisas em ordens. Vamos para os exemplos. Na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Note que aqui nós temos esses 2 pontos. Então, qual é a função desses 2 pontos? É de explicar, introduzir fala ou iniciar enumeração? Nesse caso aqui, ele é usado para iniciar enumeração. Por quê? Porque eles vão dizer quais são essas operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, aqui nós temos os 2 pontos antes de uma enumeração. Ele vai iniciar. Deu 2 pontos, iniciou essa enumeração. Entenderam? Já no outro exemplo, Joana explicou, 2 pontos, não devemos pisar na grama do parque. Então, vamos lá. Nós temos o 2 pontos aqui. Qual é a função desses 2 pontos? Note, o que é que tem escrito depois de explicou? Aí ele vai dizer o que foi que a Joana explicou. Não devemos pisar na grama do parque. E como é que eu sei que nós temos aqui a fala da Joana? Muito simples, pelo uso desse travessão, que nós vamos ver depois como ele pode ser usado também. Aqui nós já vimos que ele pode ser usado para introduzir uma fala. Então aqui ele introduziu uma fala. Uma fala, no caso aqui, da Joana. Entenderam? Então, 2 pontos, ele tem como princípio básico aparecer antes de uma explicação para introduzir uma fala ou para iniciar uma numeração. Esses 2 exemplos que nós vimos, certo? Próximo. Ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele é utilizado para exclamar, ou seja, expressar um sentimento, expressar uma emoção. Que tipo de sentimento, que tipo de emoção pode ser? Surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Então, esses aqui são alguns exemplos de qual é a função dessa exclamação dentro de um texto. Então, quando eu digo que horror, aí eu vou lá, ponto de exclamação. Indica o que aqui? Ele vai indicar surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo ou espanto. Pode ser espanto ou susto. Já no outro, ganhei, ponto de exclamação também. Nesse caso aqui, ele vai indicar o quê? Surpresa. Certo? Então, notem que esse ponto de exclamação ele também é acompanhado de uma entonação.
O leitor tem que fazer a entonação correta da palavra para que o leitor, no caso, nem o leitor, mas a pessoa que escuta, o ouvinte, consiga entender que aquela frase termina num ponto de exclamação. Que, caso contrário, pode ser um ponto final, pode ser qualquer outra coisa. Por isso que a entonação nesse ponto de exclamação ela é bastante importante. Você tem que demonstrar esse sentimento. Se é surpresa, desejo, tem que ler como se estivesse sentindo naquele momento aquele sentimento. Porque aí o ouvinte ele consegue entender que aquela frase ela é pontuada com um ponto de exclamação. Entenderam? Próximo. Ponto de interrogação. Nós já sabemos que esse ponto de interrogação ele é utilizado para interrogar, ou seja, perguntar algo, utilizando-se no final de frases diretas ou indiretas livres. Nós já estudamos também. Vamos a alguns exemplos. Quero ir ao cinema. Quer ir ao cinema comigo? Quer ir ao cinema comigo? Ponto de interrogação. Ou seja, você tem também que fazer a leitura com essa entonação correta. Quer ir ao cinema comigo? A pessoa entender que aquilo ali era uma pergunta. Será que eles preferem jornais ou revistas? Novamente, uma pergunta. Certo? Então, a função desse ponto de interrogação é simplesmente marcar que ali você tem um questionamento, uma dúvida, uma pergunta, certo? Uma frase interrogativa. Se você tira esse ponto de interrogação, a frase deixa de ser interrogativa, certo? Vamos em frente. Reticências. A reticência é aquele famoso 3 pontinhos, um do lado do outro, certo? Não vai confundir com 2 pontos, colocar um em cima do outro. Não, a reticência é aquele 3 pontinhos, certo? Elas servem para suprimir uma palavra, ou seja, eu vou tirar de forma proposital algo, certo? Para indicar que o sentido vai muito além do que aquilo que eu estou escrevendo, que eu estou dizendo. Então, a função da reticência é deixar com que o leitor entenda que aquela reticência indica que não é só aquilo ali, teria algo mais que simplesmente não foi mencionado. Certo? Vamos aos exemplos. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Reticências. Aqui, ó, 3 pontinhos. Será que é só isso que ela gosta de comprar? Será que ela não gosta de comprar relógio, comida, né? Celular, algo mais? Então, a função dessa reticência, desses 3 pontinhos, um seguido do outro, é deixar bem claro que ali foi só suprimida. Que tem algo mais ali que ela gosta. Não é só isso. Ele citou só alguns. Sapato, bolsa e calça. Pode gostar de comprar blusa, meia, relógio, brinco, isso e aquilo outro. Certo? Quando ele diz, não sei, preciso pensar no assunto. Certo? Então, o que é que ele está fazendo? Qual o uso desses 2 pontos, desses 3 pontinhos, dessas reticências, aqui dentro do nosso texto? Vamos prestar atenção. Vamos pensar um pouco. Quando eu digo, não sei, preciso pensar no assunto. Certo? É como se esse não sei tivesse carregado de algo mais. Certo? Não sei, deixa eu ver, me dá um tempo para resolver. Eu preciso pensar no assunto. Então, esses 3 pontinhos, as reticências, indicam justamente isso. Que teria algo para ser dito ali, ou algo que foi dito e você simplesmente retirou. Ou não disse, deixou em suspense. Ok? Então, essa é a função da reticência. Suprimir palavras, textos, ou até mesmo indicar
que o sentido vai muito além daquilo aí. Eu posso tirar só uma palavra ou um texto completo, que você subentende o que é que poderia ter ali, ou subentende que ali teria algo mais do que foi dito. Certo? Próximo. Aspas. Aspas são aqueles dois tracinhos que se colocam no começo e no final da frase, certo? Então, qual é a função dessa aspas dentro de um texto? Certo? Será que ele tem alguma função? É só deixar o texto mais bonito? Ou será que ele quer chamar atenção para algo? Já que aquilo foi usado não em todo o texto, mas só em uma parte do texto. Vamos lá. É utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obra. O que seria enfatizar palavras? É chamar atenção justamente para aquela palavra ali. Então, se eu quero dizer chamar atenção para aquela palavra, é porque ela está carregada de sentimento, até de sentidos diferentes. Quando alguém diz algo para você e você diz, ah, é verdade, né? Ou seja, nesse caso aí, o termo verdade, usado entre aspas, ele passou a ter um outro sentido. Ele só não disse. Certo? Houve só uma mudança de sentido. Eu usei a palavra verdade, quando na verdade eu queria dizer mentira. É mentira, né? Certo? Só que eu usei de uma forma mais amena. Não fui tão bruto dizendo logo que é mentira. Certo? Então vamos aqui a alguns exemplos. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. O que é que isso quer dizer? Por que ele usou essas aspas dentro do texto só em uma palavra? Será que ele quer dizer que é mal? Então, sentiu-se satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o mal. Não, na verdade ele não está mudando o sentido. Ele está dando um novo sentido. Ou seja, ali na realidade ele quer dizer que ele, essa pessoa, porque passou no vestibular, ele se sente melhor ou melhor do que os outros. Ele se sente o bom, o bonzão, né? O estudioso, o sabido, mais do que os outros. Para ele não importa se os outros passaram também. Ele quer saber se ele passou. Se ele passou, ele é o melhor. Entenderam? De certa forma, houve uma mudança. Foi dito algo de forma mais amena, não tão bruta, tão rígida, tão dura. Ok? Próxima. Brás Cuba dedica sua memória a um verme. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Bom, aqui é o início de um livro, certo? Brás Cuba. Certo? Então, Brás Cuba, ele fala sobre ele mesmo. Então, o livro começa no enterro dele. Então, ele já está dedicando a memória a quem? Ao verme que vai comer o corpo dele depois que ele foi enterrado. Certo? E por que houve esse uso das aspas aqui? Ó? Ao. Porque, na verdade, não são palavras do escritor, propriamente dito. Aqui é como se fossem palavras de outra pessoa, no caso, do morto, do Brás Cuba, já que é alguém contando a história dele. Deixou bem claro que se fosse ele mesmo contando a história dele, não precisaria de aspas. Então, essa aspas deixou bem claro que quem está dizendo isso não é o dono da frase, mas alguém que está citando, está repetindo o que outra pessoa disse. Certo? Então, uma das funções das aspas é justamente essa, é citar obra ou citar falas de outras pessoas. Quando você vai fazer um trabalho que você quer colocar o que foi que outra pessoa falou, você tem que colocar entre aspas, no começo e no final. Porque se você não coloca, passa-se a ideia de que você é o autor daquela frase, que no caso não seria. Certo? Então lembrar, a função das aspas, uma delas é justamente isso, é deixar bem claro, é citar as palavras de outra pessoa, é usar a palavra de outra pessoa. Então, a partir daquelas aspas até o final dela,
não são palavras minhas, mas de outras pessoas. Ou então, poder até dar um outro sentido à palavra ou àquela expressão. Entenderam? Vamos adiante. Bom, vamos agora aprender como é que se dá o uso desses parênteses, certo? Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informações acessórias. O que são essas informações acessórias? São informações complementares que, na verdade, não têm tanta serventia para a palavra, para a oração. Ela está ali só para explicar algo, para deixar algo mais claro. E se você retira essa informação, de certa forma, o texto continua tendo o mesmo sentido. Vamos ver através dos exemplos. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o funcionário, abre parênteses. O mais mal-humorado que já vi, fecha parênteses, fez a troca dos artigos. Se eu retirar essa parte que está entre parênteses, vai sobrar simplesmente o funcionário fez a troca dos artigos. Então, você sabe o que foi feito e por quem foi feito? Sabe. O que é que foi feito? Trocaram os artigos. Quem trocou? O funcionário. Neste caso, você pode até não saber quem é esse funcionário. Não foi dito. Então, essa informação que apareceu dentro do parêntese, ela está ali para tentar ajudar a explicar que funcionário é esse. Neste caso aqui, ele explicou através de uma característica desse funcionário. E qual é essa característica? De ser o mais mal-humorado que ele já viu. Então, aqui, essa informação é uma informação explicativa, está explicando simplesmente quem seria esse funcionário, para deixar mais claro, deixar o texto com mais clareza. Se eu retiro, poderia ser qualquer funcionário. O funcionário fez a troca dos artigos. Eu não saberia quem. Mas quando eu expliquei que funcionário é esse, através da expressão o mais mal-humorado que já vi, então eu já não posso confundir com outros funcionários. Eu posso até não saber quem é esse funcionário e por que ele é tão mal-humorado. Mas você sabe que não foi qualquer um, foi aquele específico, o mais humorado que ele conhece, mal-humorado que ele conhece. Entendeu? Já na outra oração, cheguei a casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. Cheguei a casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. Então, note, aqui eu tenho, cheguei a casa cansada, jantei um sanduíche, abriu parênteses, e um suco, fechou parênteses. Então, qual é a função desses parênteses dentro da oração? Bom, se eu retiro essa parte e digo simplesmente, cheguei a casa cansada, jantei e adormeci no sofá. Ela fez algo diferente? Não, ela continuou praticando a mesma ação. Chegou em casa, estava cansada, jantou e dormiu no sofá. Ela fez a mesma coisa. Você só não sabe o que foi que ela jantou. Aí você coloca entre parênteses o que foi que ela jantou, um sanduíche e um suco. Então, é só uma informação acessória, o que foi que ela jantou. Se eu trocasse um sanduíche e um suco por um pedaço de carne, arroz com feijão, um saco de biscoito, a ação não seria a mesma? Por isso que ela é acessória. Se eu retirasse, não causaria um estrago completo na oração. Ainda continuaria tendo um sentido. Você sabe que é alguém que chegou em casa, que estava cansado, que chegou em casa, jantou e depois que jantou, dormiu no sofá. Certo? Então, é isso que nós chamamos de informação acessória. Certo? É algo que pode ser retirado, que não vai causar tanto prejuízo assim para o sentido da oração. O sentido continuou o mesmo, não causou problema algum. Entenderam?
Então vamos lá, vamos partir para o próximo. Bom, agora nós temos o travessão. Lembra que lá no primeiro exemplo foi usado, tinha uma frase onde tinha esse travessão? Então, qual é a função desse travessão? O travessão é utilizado no início de frases diretas para indicar um diálogo do texto, bem como para substituir os parênteses ou a dupla vírgula. Então, vamos lá. Lá no começo, como é que foi usado o travessão? Justamente para isso, para indicar uma fala, certo? Então ali tinha um diálogo de uma pessoa, alguém falou. Então ali tinha, e Joana respondeu, algo assim. Aí, 2 pontos, travessão. Porque a gente viu que os 2 pontos ali iniciava um diálogo, uma fala, certo? Um discurso de algum personagem. Então esse travessão, ele tem como função básica justamente nisso, indicar que ali tem um diálogo, uma fala de alguém. Ou para substituir um parêntese. Na frase, muito descontrolada, vírgula, Paula gritou com o marido. 2 pontos. Lembra dos 2 pontos? Por favor, não faça isso agora, pois teremos problema mais tarde. Então aqui, o travessão foi usado para quê mesmo? Para marcar uma fala, marcar um diálogo. Neste caso aqui, é a fala de quem? No caso, é o grito de quem? Da Paula. Certo? Então, esse travessão aqui, ele está marcando que a Paula está falando. Neste momento, a partir desse momento que o escritor coloca o travessão, ele está deixando bem claro que ali não são palavras dele, são palavras da personagem. Ali quem fala é a personagem. Inclusive, nesse momento, ele pode fazer uso até da linguagem coloquial, ou seja, aquela conversa do dia a dia. Certo? Estão entendendo? Já na outra, Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Maria, travessão, funcionária da prefeitura, travessão, aconselhou-me que fizesse assim. Muito cuidado aqui, certo? Por que muito cuidado? Porque se a gente for levar ao pé da letra, nós teremos travessão aqui, aqui e outra aqui, né? No entanto, nós só vamos chamar de travessão mesmo, é isso aqui, ó. Esse, depois de Maria e depois de prefeitura. Por quê? Porque eu muito bem poderia colocar aí, entre parênteses, né? Poderia colocar separado por vírgulas. Maria, vírgula, funcionário da prefeitura, vírgula, aconselhou-me que fizesse assim. Ah, então esse tracinho aqui do aconselhou-me. Certo? Aqui é um hífen que está fazendo parte de um verbo pronominal. É o verbo aconselhar-se. Não é o verbo aconselhar. É o verbo aconselhar-se. É o verbo aconselhar pronominal, ou seja, acompanhado de um pronome. Se fosse no infinitivo, é o se. Nesse caso aqui, ele está acompanhado do me. Então, isso aqui está marcando que o verbo é simplesmente um verbo pronominal. Já o outro, Maria, travessão, funcionária da prefeitura, travessão. Então, aqui é só para indicar algo, no caso aqui, como se fosse uma informação, é uma explicação. De quem é essa Maria? Funcionária da prefeitura. Tanto que eu posso substituir esse travessão por parêntese ou vírgula, certo? Então, Maria, travessão, funcionária da prefeitura, travessão. É uma informação extra para eu saber quem é essa Maria. Se eu tiro isso, funcionária da prefeitura, e digo, Maria aconselhou-me que fizesse assim. Será que poderia ser a mesma Maria? Poderia ser qualquer outra Maria, né? Mas no caso aqui, o que é que nos importa? É a Maria, funcionária da prefeitura. Por isso que a função desse travessão aqui
é substituir um parêntese ou a dupla vírgula, que ele chama aí, né? Vírgula no começo, vírgula no final. Lembrar que hoje nós não estamos estudando a vírgula. A vírgula vai ficar para a próxima aula, que é para estudar esse contexto do uso da vírgula. Tá ok? Então, entenderam? Então, vamos lá. Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, então, para tirar todas as dúvidas, a gente vai trabalhar agora na prática, ou seja, nós vamos ter um exercício que vamos fazer agora, vamos vocês observando qual é a função dessa pontuação. Será que essa pontuação é tão necessária mesmo dentro de um texto? Será que quando ela não existe, ela causa algum prejuízo de compreensão para o leitor? Vamos lá. Então, aqui eu tenho o texto abaixo precisa de pontuação. Pontue-o adequadamente. Então, vocês têm que colocar o ponto final. Então, como é que ficaria aqui esse ponto final dentro do texto? Vamos lá? Caso a caso. Vamos ler. Acordei às 8 horas e pouco da manhã, atrasada como sempre, e peguei o ônibus com as minhas amigas, Ana Maria e Bia, e fomos para a escola. Note que aqui falta algo, né? Ficou aqui em aberto. A Ana, que gosta de ir à janela, pediu para Maria trocar de lugar com ela. A Maria estava cheia de calor. Disse que preferia ficar onde estava. Ambas ficaram chateadas logo cedo. Então, terminou aqui e não aparece mais nada. Li um cartaz que anunciava feira de livros usados. Vamos, mas ninguém me deu resposta. Nem sequer a Bia, que começo de dia. Nem a Bia, que começo de dia. Ó, já preste atenção que, simplesmente por faltar pontuação, até a leitura fica complicada. Depois que você termina de ler, você percebe o que é que realmente poderia estar ali, o que é que está faltando. Na escola, aulas, apresentações de trabalho, sim. Não lembrava que a professora devolveria as provas corrigidas. Sem mais nada. Ninguém sai da sala até que eu termine de dizer o resultado de todos. Novamente, não tem mais nada depois de todos. Quando chegou a minha vez, não tem mais nada. Estou decepcionada. Novamente, em branco. E, entretanto, o meu teste completou. Teve o melhor resultado da turma. Note que de vez em quando está aparecendo palavras maiúsculas no meio da frase, né? Certo? Então, será que isso é correto, aparecer palavras, letra maiúscula no meio da frase? Será que não perde sentido? Então, a gente está vendo que esse texto está repleto de falta de pontuação. Nós não vimos ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, vírgula, nada. Note que não tem nenhuma pontuação nesse texto. Ou seja, já sabemos que esse texto falta muita coisa a ser colocada. Não é? Então, nossa função agora é dizer o que é que está faltando. Não é? Então, vamos lá ver o que é que estaria faltando nesse texto. Bom, vamos comparar agora. Acordei às 8 e pouco da manhã. Uma resposta. Atrasada como sempre. Note que aqui já apareceu o uso do parêntese. E peguei o ônibus com as minhas amigas. Aí apareceu dois pontos. Depois desses dois pontos, o que é que aparece? Ana, vírgula, Maria e Bia. E fomos para a escola. E ponto final. E aqui teve o uso da vírgula. Vamos lá. Primeiro, por que ele usou atrasada como sempre entre parênteses? Só para reforçar uma ideia, dar uma informação extra. Acordei às 8 e pouco da manhã. Ou seja, era comum ela acordar assim? Era. Atrasada como sempre, ou seja, isso é bastante comum. Pegou o ônibus com as amigas, dois pontos.
Por que ela colocou esses 2 pontos aqui? Porque simplesmente ela começa uma enumeração. Enumeração de quê? Com quem que ela pegou os ônibus. Pegou o ônibus com a Ana, com a Maria e com a Bia. E de lá foram para a escola. Ponto final. Acabou o período. Não tem mais nada para ser dito. Já no outro, a Ana, travessão, que gosta de ir na janela. A janela, travessão, pediu para a Maria trocar de lugar com ela, vírgula. A Maria, travessão, que estava cheia de calor, travessão novamente, disse que preferia ficar onde estava, ponto e vírgula. Ambas ficaram chateadas logo cedo. Então, o uso do travessão, qual foi a função aqui? Nós também já vimos que o travessão tem como função explicar algo, certo? E pode ser como é que eu posso explicar? Ser substituído pelo uso do parênteses. Então, aqui eu poderia colocar entre parênteses. A Ana, parênteses, que gosta de ir na janela, parênteses, pediu para a Maria trocar de lugar com ela, vírgula, mas depois vamos estudar a vírgula. A Maria, parêntese, que estava cheia de calor, parêntese de novo, disse que preferia ficar onde estava, ponto e vírgula. Ambas ficaram chateadas logo cedo, então terminou o período. Lembrar que o ponto e vírgula, isso aqui nós vamos estudar depois, certo? Então, depois do ponto e vírgula, vai ser objeto do nosso estudo. Li um cartaz que anunciava 2 pontos. Feira de livros usados. O que é que ele anunciava? Feira de livros usados. Então, isso aqui está marcando uma explicação. Ponto. Terminou. Se teve ponto final, a próxima letra obrigatoriamente tem que ser maiúscula. Lembra que nós vimos lá? Vamos, ponto de interrogação. Se eu troco esse ponto de interrogação num lugar de ser uma pergunta, troco por um ponto de exclamação, eu estou afirmando. Vamos. Então, prestar atenção. Mas ninguém me deu resposta, vírgula, nem sequer a Bia. Ponto. Que começo de dia. Ponto de exclamação. Ou seja, aqui já dá uma ideia de chateação, né? Que começo de dia. Já começou dando tudo errado. Na escola, aulas, vírgula, apresentação de trabalhos, reticências. Sim, vírgula, não precisava que a professora, não lembrava que a professora devolveria as provas corrigidas. Ponto final. Pronto, não precisa dizer mais nada, por isso do ponto final. Acabou. Mas aqui nós temos o uso da reticência. O que foi que teve na escola? Apresentações de trabalho. Será que foi só isso? Como a gente pode usar ver e perceber o uso da reticência aqui, fica claramente expresso que não foi só isso, teve muito mais coisas. Ele só simplesmente não citou, ele só citou a apresentação dos trabalhos. Depois, travessão. Ninguém sai da sala até que eu termine de dizer o resultado de todos. Ponto final. Dei ponto final, não tem nada escrito, então não precisa dizer mais nada. E qual é a função desse travessão aqui? É indicar fala. Aqui alguém falou isso. Certo? Ninguém sai da sala até que eu termine de dizer o resultado de todos. Quem falou? A professora. Quando chegou a minha vez, 2 pontos. Estou decepcionada com o travessão. Qual é a função do 2 pontos aqui, no final da frase? É indicar que vai ter o início de um diálogo. De quem? Estou decepcionada. Alguém disse isso. E entregando o meu teste, completou. 2 pontos. Travessão. Teve o melhor resultado da turma. Ponto. Então, vamos lá. Chegar à conclusão. Quando ele usou os 2 pontos, ele deixou claro que vem alguma coisa à frente. Ou uma explicação, ou a fala de um personagem. O que foi que veio? A fala. Porque tem o travessão. E quem foi que falou isso? A professora. A professora ficou decepcionada com as notas. E, entregando o meu teste, completou 2 pontos. Ou seja, vai ter o quê? Uma explicação ou uma fala? Uma fala, porque tem um travessão,
teve o melhor resultado da turma. Ou seja, está dizendo que essa pessoa foi que teve o melhor resultado, foi a melhor nota. Então, essa travessão aqui marca a fala, o diálogo. E os 2 pontos marcam o início desse diálogo. E logo depois vem o início desse diálogo. Entenderam? Vamos para a próxima questão. Nas frases abaixo, há um sinal de pontuação incorreto. Indica. Nas frases abaixo, há um sinal de pontuação incorreto. Então, em cada frase dessa, tem um sinal de pontuação. Vou comprar agora mesmo, 2 pontos, protetor solar, ponto e vírgula, água e fruta. B, preciso saber se você vai almoçar antes de sair. Ponto de interrogação. Que susto, não tem nada. D, Maria, vírgula, você vem com a gente amanhã. Ponto de exclamação. Muita atenção nessa exclamação e interrogação. Como dizia minha avó, 2 pontos, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então, vamos ver a explicação, como ficaria essas frases, caso tenha errado a pontuação. Vamos lá. Resposta. Na A, vou comprar agora mesmo. O 2 pontos continua. O que foi que aconteceu? O uso da vírgula no lugar do ponto e vírgula. E depois nós vamos estudar essa questão do ponto e vírgula. Água e fruta. Então, ele comprou protetor, água e fruta. Então, por isso que tem esses 2 pontos, porque há uma enumeração daquilo que ele comprou. Protetor, água e fruta. Na B, preciso saber se você vai almoçar antes de sair. Então, aqui, ele também poderia ter usado o ponto final. Certo? Não quer dizer que se eu usasse o ponto de interrogação, estivesse errado. De certa forma, não. Porque, de certa forma, ele está fazendo uma pergunta. Certo? Já na C, que susto, aí sim, claramente fica óbvio que falta o ponto de exclamação, já que é uma expressão que indica alguma surpresa. D, Maria, você vem com a gente amanhã? Então, aqui eu tenho um ponto de interrogação. Estou fazendo uma pergunta. Você vem com a gente amanhã? Perguntou para quem? Para Maria. Mas também poderia ser um ponto de exclamação. Eu poderia muito bem dizer, Maria, você vem com a gente amanhã. Pronto. Como dizia a vovó, aspas, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, ponto. Porque aqui é a questão do uso das aspas. Porque aqui é o que a avó disse, é uma citação do que foi dito pela avó dela. Se é citação, é obrigatório o uso das aspas, no começo e no final. Certo? Vamos para a próxima. Bom, aqui termina nossa explicação sobre essa questão da pontuação. Então, nós já praticamos um pouco, fizemos 2 questões. Agora, vocês em casa vão pegar o PL de vocês, que é o livro Português Linguagens, e vão na página 245 e 246, vão responder as questões de 1 a 7. Entenderam? Então, PL, Português Linguagem, página 245 e 246, questões 1 a 7. Ok? Então, vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos agora. Então, eu deixo para vocês agora o meu abraço, meu sincero abraço e tchau. Saudade. Até a próxima.